Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, a gente era mais do que amigas. Estávamos sempre juntas. Como a gente morava perto, inclusive nossas mães também eram amigas, crescemos uma do lado da outra. Quando saímos juntos, a gente fingia até que era irmã. A Paty trabalhava num shopping e acabou me indicando para uma outra loja onde estavam precisando de gente. Para minha alegria, fui lá e fui contratada. De modo que depois disso, a gente ia e voltava, as duas juntas, todos os dias. O problema foi que, algum tempo depois, ela começou a namorar um cara. Aí eu me senti meio deixada de lado, assim. Fazer o quê, né? O importante é que ela estava feliz. Ela, inclusive, tentou arranjar um amigo dele para mim. Só que acabou, infelizmente, não dando certo. Aliás, eu não ia muito com a cara desse namorado dela, viu? Porque ele me olhava, assim, de um jeito malicioso. Teve uma vez, inclusive, que eu saí com eles. E ele aproveitou um momento que a Paty foi até o toalete pra ficar me falando gracinha. Olha, eu não gostei nem um pouco, viu? Quase contei pra ela. Só não fiz isso porque fiquei com medo de ela não acreditar em mim e preferi ficar do lado dele, né? Como costuma acontecer nesse tipo de caso. Mas olha, foi a última vez que eu saí com os dois. Um dia, ela veio me contar que estava pensando em procurar um apartamento para alugar. Quis saber se eu topava dividir o aluguel com ela. Olha, às vezes, parecia até que ela adivinhava o meu pensamento, porque eu já tinha pensado nisso. Eu também tinha muita vontade de sair da barra da saia da minha mãe, só que sozinho eu sabia que jamais teria condição, né? A minha ideia era justamente propor isso para ela. E só não tinha feito isso ainda porque ela estava namorando. Não sabia se ela ia topar. Enfim, a gente foi amadurecendo a ideia e procurando algum lugar ao mesmo tempo, vendo na internet, até que acabamos encontrando um apartamento de 2 quartos que cabia bem certinho no nosso orçamento. E o bacana é que já era semi-imobiliado, já tinha alguma coisa. Olha, eu adorei o AP. Era pequeno, mas tão bonitinho. O conjunto também era uma graça, sabe? Bem cuidado. Nada assim de luxo, sabe? O conjunto modesto, mas tudo bem cuidadinho, sabe? Até jardinzinho tinha na frente. Acabamos assinando o contrato e nos mudamos dali a alguns dias. A mãe ficou meio ressabiada. Ela não queria que eu saísse de casa. Antes da gente se mudar, inclusive, quando fomos ver o apartamento, eu conheci o vizinho que morava do lado. Seu nome era Edgar. A gente até conversou um pouco. Cara simpático, bonito, atencioso e não vou mentir. Quando ele falou que não tinha namorado, eu fiquei super empolgada, cheia de expectativa. E pelo modo como ele me olhou, já nesse primeiro contato, eu acho que ele também ficou interessado em mim. Depois que a gente se mudou, volta e meia, nós dois nos esbarrávamos ali no conjunto. Ele morava com os pais, trabalhava numa empresa de tecnologia, e quanto mais eu o conhecia e a gente conversava, quanto mais eu sabia a respeito dele, mais me sentia atraída. Até que um dia ele me convidou para a gente ir até o parque. E eu, é claro, aceitei. Era minha folga naquele domingo. A Paty, coitada, estava de serviço. Olha, pensa num domingo gostoso que passamos juntos. Olha, quanto tempo que eu não conhecia ninguém como ele. Sua companhia me fez tão bem. Só que o melhor de tudo foi que a gente no final acabou ficando junto. Trocamos beijos, carinhos. Olha, já estava rolando, sabe? Aquele clima, assim, aquela paquera. Desde que a gente se conheceu. Sei lá, eu acho que até demorou para ficarmos juntos pela primeira vez. Olha, só eu sei a vontade que eu senti de convidá-lo para conhecer o apartamento.
Só que, naturalmente, fiquei com receio, né? De ele ficar pensando bobagem a meu respeito. Convenhamos, era o nosso primeiro encontro. De todo modo, fiquei muito feliz. Até esperei a Paty chegar para contar a novidade. Em detalhes, ela tinha saído do serviço com o namorado, chegou quase meia-noite em casa. Mas eu ainda estava ali acordado para lhe contar que eu e o Edgar tínhamos ficado. Ela fez uma carinha assim, de quem tinha ficado feliz, e falou: puxa, até que enfim, hein? Pensei que nunca fosse rolar. Aliás, não me diga que rolou até o que eu estou pensando. Não, claro que não, ficou louca. Não tive coragem. Melhor deixar o barco correr, né? Pra ver como a gente vai se entender. E aí, na sequência, minha amiga, pela tua carinha, você deve estar apaixonado, viu? Será? Olha, eu acho até que ele exagerou. Estava encantada, digamos. Sabe, entusiasmada. É porque já fazia tempo que eu não conhecia ninguém como ele. Mas apaixonada, acho que não. Trocávamos mensagens, nos víamos ali mesmo no conjunto. O bom de morar perto é isso, né? Até que um dia, eu estava mais uma vez de folga. A Paty, de serviço, raramente combinava de nós dois estarmos de folga. E aí eu aproveitei e chamei o Edgar para jantar comigo. Coloquei até um vinho para gelar. Acho que não preciso nem dizer como foi que tudo terminou. Jantamos, depois ficamos ali, conversando, até que um beijo foi puxando o outro, e como já estava mais ou menos previsto, não vou dizer aqui que já não o convidei para jantar de caso pensado, porque a gente planeja, né? A gente faz plano, e acabou acontecendo. Ele não falou de sentimentos, mas foi nesse dia que ele me pediu em namoro, assim de um modo oficial. Repito, não falou que estava me amando, apaixonado. Falou só que tinha adorado me conhecer, que estava adorando ficar comigo, e que eu era o tipo de garota que mexia com ele. E aí fez o pedido. Mas a gente não ia aceitar, né? Encantada do jeito que eu estava, só se fosse doida. Olha, minha vida mudou tanto depois disso. Eu, inclusive, contei lá em casa que tinha conhecido alguém. Estávamos namorando e fiquei de levar o Edgar qualquer dia para todo mundo ficar conhecendo. A gente se via todos os dias. Eu costumava chegar por volta das 8 horas da noite em casa, e era chegar e daria 5 minutos, o Edgar já vinha tocar a campainha. Aí ficávamos juntos até 11, 11h30. Jantávamos e depois ficávamos ali no quarto assistindo televisão, namorando. Claro que eu me cuidava, né? Depois que começamos a ficar juntos, até porque a gente sabe que se a mulher não se cuida, o homem é que não se cuida. O fato é que, desde que a gente começou a ficar junto, fui ao ginecologista e ele me receitou um anticoncepcional. Deus me livre engravidar naquela altura da minha vida. Depois de 2 meses de namoro, eu já não conseguia mais imaginar a minha vida sem ele. A sensação que eu tinha era de que a gente se conhecia há muito, muito tempo. Que sempre tivéssemos sido namorados, estado juntos. E como a Paty também tinha o seu namoro, a gente praticamente acabou deixando de fazer coisas juntos. Ela até me falava para convidar o Edgar, para fazermos algum programa 4, mas como eu não gostava do César, por conta do que já contei aqui, eu falava que, olha, quem sabe não, melhor eu curtir meu namorado aqui em casa mesmo. Um sábado que chegamos do trabalho, lembro que ela se arrumou porque o César ficou de passar para apanhá-lo. Os dois iriam a uma balada, já que ela estaria de folga no dia seguinte. Como eu trabalhava, fiquei em casa mesmo.
Depois que ela saiu, mandei mensagem para o Edgar e logo ele tocou a campainha. Pedimos uma pizza, escutamos música, tomamos banho juntinhos e então fomos pro quarto. Ele prometeu que ia passar a noite toda ali comigo. A Fátima, inclusive, falou que nem ia dormir em casa. Ia dormir na casa do namorado, depois da balada. Ou seja, tínhamos o apartamento só para nós. Tanto que por volta da meia-noite, o Edgar levantou para ir à cozinha, tomar um copo d'água. Detalhe, estávamos nus ali na cama. Ele nem fez questão de vestir a cueca ou a bermuda, já que, repito, estávamos apenas nós dois ali. Ele saiu do quarto, pelado, acendeu a luz do corredor, depois da sala, só que de repente, eu escutei aquela conversa na sala, ele falando aquilo. Poxa, me desculpa, Paty, eu não sabia que você... Não precisou nem explicar. Ouvi a voz dela também. Pois é, mas a gente quebrou o pau e eu vim embora de Uber. Pois é, olha, que situação constrangedora, sabe? Porque pediu desculpa, ela falou que tinha brigado com o namorado, aí voltou... Não demorou muito e ele voltou pro quarto, né? Todo encabulado. E fechou a porta. Segundo ele, a Paty estava sentada no sofá, no escuro. E como ele não sabia, acendeu a luz e naturalmente que ela acabou vendo, sabe, na hora, embora tenha sido assim uma coisa meio desagradável, não me preocupei, até porque tinha sido sem querer. Claro que ela ia entender a situação. Ele então se vestiu e foi lá tomar o copo d'água. Mas ainda escutei os dois conversando mais um pouco. De todo modo, ficou nisso. Logo ele voltou pro quarto, ainda meio envergonhado, né? Mas, enfim, deitou do meu lado e a gente acabou adormecendo. Eu até pensei que ela fosse vir me falar alguma coisa, mas não. Nem tocou no assunto. Aliás... O que ela me contou foi a briga que havia tido com o namorado. E o pior é que não tinha sido só uma briga. Ela tinha terminado tudo com ele. Ele até foi atrás dela lá no shopping, mas ela realmente não quis mais. Nem quis me contar o que tinha acontecido. Sempre que eu tocava no assunto, ela desconversava. Mas algo me dizia que ele devia ter aprontado alguma, e muito grave. De todo modo, vendo que ela não queria falar sobre aquilo, eu também, sabe, puxei o carro. Respeitei e fiquei na minha. Vida que segue, ela agora sozinha e eu com o Edgar. Só que aos poucos, eu não sei explicar, até porque na época não imaginava que pudesse, enfim... Comecei a sentir uma mudança no comportamento dele, no jeito dele. A gente costumava se ver todos os dias. Por exemplo, depois que eu chegava do serviço. Só que aos poucos ele começou a me dar uma desculpa aqui e outra ali, para não ficar comigo ali, no apartamento. Às vezes só aparecia na porta para me dar um oi, um beijo e já voltava para casa. Isso, claro, começou a me deixar preocupada. O que está vendo? Será que ele tinha enjoado de mim? Olha, eu comecei a ficar com medo. Não queria pensar nessa possibilidade. Estava apaixonado. Eu sinceramente não sei o que faria se ele se afastasse. Fui desabafar, adivinha com quem? Com a minha melhor amiga. Mas os conselhos que ela me deu me deixaram na mesma. Olha, Marlene, se ele quiser terminar, tudo bem. Fazer o quê? Homem é tudo igual mesmo. Não viu o meu caso? Eu também não terminei. E você me via aí chorando pelos cantos? Claro que não, né? Vida que segue. Olha, o problema é que quando tá apaixonado, não é assim que a gente pensa. Repito, não sabia como seria a minha vida.
sem ele. De qualquer modo, fomos levando um namoro durante um tempo, até que perto de completarmos 7 meses juntos, ele me chamou para uma conversa. E só pelo jeito dele, pelo modo de me olhar, eu já imaginava qual seria o teor do assunto. Para encurtar o papo, em poucas palavras, quase sem conseguir me olhar no olho, ele disse aquilo que eu tanto temia, que não queria mais seguir com o nosso namoro. Queria desmanchar. E ainda pediu desculpa. Num fio de voz, perguntei o que tinha acontecido. Se tinha sido alguma coisa que eu tinha feito. E aí ele deu aquela resposta manjada. Não, Marlene, não tem nada a ver com você. O problema é comigo. Você é uma pessoa muito especial. E vai ser sempre assim alguém que vai... Ele falou aquilo. E aí me estendeu a mão. Amigos, imagine. Ele tinha acabado de terminar o nosso namoro. E mesmo sabendo que eu estava apaixonada por ele, teve coragem de me propor amizade. De todo modo, o que eu ia dizer? Foi obrigado a aceitar. Entrei em casa aos prantos, a ponto de morrer. Quem me deu colo foi minha amiga, minha irmã postiça. Se não fosse a Paty, eu acho que teria enlouquecido. Ela me acalmou, me aconselhou. Sabe quando a vida da gente perde completamente sentido? Eu não tinha vontade nem de levantar da cama. Porque precisava cuidar da parte prática da vida, né? Sobreviver. Mas sabe, só eu sei o que eu senti com ele. Reverter a situação, só que não teve jeito mesmo. Eu ainda perguntei ali na jogada se ele tinha conhecido outra, mas ele ficou mudo, me deixou sem resposta. Era tão difícil vê-lo depois que a gente terminou. Eu me sentia tão mal, destruída por dentro. Pensei seriamente em voltar lá para casa da minha mãe. Cheguei a conversar com a minha amiga sobre isso. E ela falou, olha, se for melhor para você, Marlene, tudo bem. Aliás, quem sabe seja melhor mesmo, né? Mas eu vou continuar aqui. Ah, você vai conseguir dar conta de tudo? Não sei, mas eu dou meus pulos, dou um jeito. Eu fiquei com aquela ideia na cabeça. Até que depois de muito pensar, resolvi voltar mesmo. Pior para mim. Era o único jeito de tirar. Porque se eu continuasse morando ali, tão pertinho, vendo ele direto, seria muito complicado. Esqueci como. Voltei para casa da minha mãe. A Paty continuou lá no apartamento. Só que mesmo mudando, continuei triste, pensando que para piorar, ainda não tinha companhia da minha amiga mais, né? Nossas conversas. Quando me mudei, sei lá, eu tinha levado praticamente todas as minhas coisas. Até porque podia pensar melhor depois. Resolvi voltar e teve que eu resolvi ir até o apartamento. Eu tinha deixado uma bolsa com os papéis no armário e aproveitei que estava de folga para buscar. Eu tinha conversado com a Paty no sábado. Ela tinha me dito que não sabia da escala. Não sabia se ia trabalhar ou se seria sua folga. Mas acabei ligando para ela para avisar que ia dar uma lá no apartamento. Liguei 3 vezes, mas ela não atendeu. Pensei que estivesse meio de serviço. Como era da chave, fui com a ideia de assim poderia. Eram 5 horas da tarde quando eu cheguei. Senti até aquela dorzinha no coração quando olhei para a porta do apartamento do Edgar. Será que... Até pensei em bater, conversar com ele. Mas no fim resolvi deixar quieto. Entrei no nosso apartamento e escutei o som da televisão vindo lá do quarto da Paty. O que significava que ela estava em casa.
Tava de folga, por que não atendi? Me aproximei do quarto e nem bati. Fui abrindo a porta. E foi então que me deparei com aquela cena. Ela estava em casa, sim. Só que não estava sozinha. Os dois estavam deitados na cama, debaixo do... E acredite quem quiser, o Edgar, meu ex-namorado. Sabe quando você gaveta diante dos teus olhos, mas você não acredita? Eles levaram um susto. Quase caí dura no chão. Tamanha a minha surpresa. Eu fiquei olhando, esperando que alguém dissesse alguma coisa, mas ninguém disse nada. Tão desnorteada, tão fora de mim, muito rápido, e dizer o que eu estava sentindo naquela hora. Fechei a porta de novo e do mesmo jeito que tinha entrado, saí. Pensei que pelo menos a Paty fosse vir atrás de mim, só que não. Depois ela me ligou um monte, mas aí fui eu que não atendi. Mandou mensagem. Eu também não abri nenhuma. Até porque estava tudo muito claro. Claro como o dia. Os dois estavam juntos. Provavelmente já estivessem juntos antes mesmo de ele terminar tudo comigo. Talvez tivesse sido por causa dela que ele acabou se afastando de mim. Porque ele começou a mudar desde aquela noite em que saiu nu do meu quarto para ir tomar água na cozinha. E ela estava na sala, no escuro. Quem sabe ela tenha começado a se interessar por ele, por isso, depois disso. Aí começou a dar mole, se insinuar, e homem sabe como é. Olha, eu tenho consciência de que a Paty é mais bonita do que eu. Quem sabe ele tenha preferido ficar com ela. Por isso, ou por qualquer outro motivo. Até porque, que importa o motivo, é que ela até veio, depois de algumas semanas, fricar comigo. Jurou que só começaram a ficar juntos depois que eu fui embora do apartamento. Mas quer saber? Não vi franqueza nem sinceridade nas suas explicações. Perdi a confiança, né? Era minha melhor amiga. Na verdade, a pessoa em quem eu mais amava, depois da minha mãe. Só que depois de tudo isso, de que jeito? Nada de mim. Que já estavam juntos, sim. E no fim, apenas uma bem amiga. Ou será que eu nem devo considerá-la amiga? Sim, porque ela foi capaz de me roubar um namorado. Depois do que aconteceu, a gente acabou se afastando. E chegou, não dava mais a mínima. De maneira que acabou. Acabou o namoro, acabou a paixão, acabou... Olha que triste tudo isso. Eles continuam juntos até hoje. Acho que até estão morando juntos lá no... Eu amava. Minha amiga, quase uma irmã para mim. Mas tudo bem, eu me viro. Eu saio dessa, me levanto. Um dia, por mais forte que seja essa dor, essa decepção, tudo passa na vida. Não falam isso? Sei que vou conseguir me levantar do chão. Ninguém morre por amor. É o que dizem, né? Mas olha, sofrer a gente sofre. Pode até não morrer, mas sofre demais. Quando se perde alguém que a gente amava de verdade.